Direito à taxa de ocupação. Esse é o tema dessa aula. Essa aula ela vai ser uma aula bem mais, bem menos, né? Um tempo menor do que a anterior, né? Um pouco menos de conteúdo, mas é um conteúdo muito importante, que é a taxa de ocupação. Por que que ele é importante, esse conteúdo, e por que eu destinei uma aula específica sobre esse tema? Primeiro, porque há muita dúvida sobre essa taxa de ocupação, né? E segundo, porque as principais oportunidades que você vai encontrar nos leilões, aí tanto judiciais quanto extrajudiciais, hoje aqui nós estamos falando especificamente dos leilões extrajudiciais, as principais oportunidades vão estar ocupadas, né? De imóveis ocupados, né? Então, é importante que você saiba dos seus direitos. Além do direito de ter a posse do bem, né, o arrematante também tem o direito de receber uma taxa de ocupação, que equivale aí a um aluguel do imóvel arrematado. Então, como funciona essa arrematação de imóvel ocupado em leilão extrajudicial? Como forma introdutória, que é importante que nós digamos, né, de antemão, que compensa muito a compra de imóveis ocupados em leilões extrajudiciais. Não existe mais aquele temor de não tomar posse num prazo razoável, né? Não existe mais aquela falta de proteção que existia antes de 1997 para os arrematantes, né, que compravam e tinham uma dificuldade imensa em desocupar os imóveis. Isso porque o artigo 30 da Lei 9.514, de 97, ele estabelece que o arrematante, né, como sucessor ali do credor fiduciário, no caso o banco, ele tem um prazo, né, que a seu favor, que corre a seu favor, máximo de 60 dias para que ele obtenha a posse do imóvel, né? Reconstruindo aqui o que eu disse, o raciocínio. O que a lei diz? A lei diz que arrematado o imóvel, o arrematante deve entrar com uma ação de missão na posse no caso de leilão extrajudicial, que é o leilão que nós estamos tratando nessa aula. Você vai ingressar com uma ação de missão na posse e a lei diz que o juiz deverá intimar o ocupante para a desocupação no prazo máximo de 60 dias. A praxe, o dia a dia, né, que a gente vê os juízes, em sua imensa maioria, tem concedido um prazo até menor, porque a lei dá um prazo máximo de 60 dias, né? Então, o que nós temos verificado com mais frequência nessas ações é que o juiz determina a desocupação em 30 dias. Então, assim, você arrematou o imóvel ocupado, você, em leilão extrajudicial, você obrigatoriamente tem que entrar com uma ação de missão na posse. Nessa ação de missão na posse, você vai pedir uma liminar. Nessa liminar, o juiz não pode simplesmente trazer ilações de ordem acadêmica, falar que ele entende que a função social da propriedade e blá, blá, blá. Ele não pode. Por quê? Porque a Lei 9.514 de 97, ela diz que a única coisa que precisa ser comprovada é a consolidação da propriedade do imóvel. Ponto final. Então, quando você entrar com a ação de missão na posse, você tem que comprovar o quê? Que houve a consolidação da propriedade em nome lá do banco que te vendeu no leilão. E segundo, que você já transferiu esse imóvel para o seu domínio, para o seu nome no cartório. É isso que você tem que comprovar, certo? Então, você estando com esses documentos, você vai ingressar com essa ação de missão na posse e você tem o direito de ter aí a posse do seu imóvel em 60 dias. Em 60 dias, no máximo, esse imóvel tem que estar desocupado. Mas pode ocorrer algum tipo de problema aí, né, nesse interim. Né? Você pode, depois da arrematação, ter algum problema no cartório para registrar lá o imóvel em seu nome, ou pode ter um juiz que venha e invente uma moda aí no processo e não dê a liminar e só conceda a emissão na posse no mérito
E aí você pode pensar assim, mas aí eu vou ter um prejuízo. Só tem prejuízo quem não conhece a lei. Por quê? Porque pensando em dar essa proteção, tanto para o credor fiduciário, que é o banco que te vendeu, quanto para o arrematante, que passa a ser o dono do imóvel após a arrematação, a Lei 9.514 de 97, ela estabeleceu uma forma de compensar, né, o arrematante daquele tempo que despender para desocupar o imóvel. Mesmo naqueles casos em que, por exemplo, não encontrar lá, ela serve muito, inclusive, para esses casos, em que o ocupante ele foge do oficial de justiça. Isso pode acontecer. Você pode entrar com o pedido de liminar de admissão na posse, ter o pedido, entrou hoje, saiu amanhã, 24 horas, já saiu a sua liminar, determinando lá que o ocupante desocupe o imóvel no prazo de 30 a 60 dias, que é a média, que o prazo máximo é 60, né? Mas o juiz, ele pode estipular dentro desses 60 dias qualquer prazo. Então, você consegue uma liminar em 24 horas depois da propositura da ação de admissão na posse, mas quando vai lá intimar o ocupante, ele se esconde do oficial de justiça, aí você é obrigado a pedir uma intimação por hora certa, né? Como eu ensino aqui na aula específica, né, sobre desocupação, que está lá na área de membros, e isso pode demandar um pouco mais de tempo, né? E a intimação por hora certa, ela visa justamente intimar qualquer pessoa que esteja no imóvel, ou até o vizinho, de que o imóvel tem que ser desocupado, porque ela serve justamente para aqueles casos em que o devedor ele se oculta do oficial de justiça. O fato é que, quando for necessário, por exemplo, né, eu trouxe aqui a título de exemplo, você solicitar uma intimação por hora certa, quer dizer que o oficial de justiça já foi 2 vezes e não encontrou ali o ocupante. E isso indica o quê? Indica que o ocupante está dificultando a sua vida. E ele vai passar impune, por isso vai ficar morando no seu imóvel, porque ele já é seu, gratuitamente? Não. Só se você permitir, porque você pode, né, cobrar uma taxa de ocupação, exatamente. A Lei 9.514 de 97, ela diz que essa taxa de ocupação, ela pode ser cobrada tanto pelo banco que consolidou lá a propriedade, né, lá dentro do procedimento da Lei 9.514 de 97, quanto pelo sucessor do banco. E o sucessor aí pode ser, e obviamente para o nosso objeto de estudo é o arrematante. Então, esse direito de cobrar taxa de ocupação é um direito que também cabe ao arrematante do imóvel. Então, assim, retornando aqui na nossa linha de raciocínio sobre os imóveis ocupados, com a ênfase na taxa de ocupação. Você arrematou um imóvel ocupado no leilão extrajudicial, você vai ter que entrar em juízo com ação de admissão na posse. Nos leilões judiciais, nós sabemos que não precisa entrar com ação, o próprio juiz que fez o leilão vai mandar desocupar. Só que aqui no leilão extrajudicial não tem um juiz fazendo o leilão. Então, você vai ter que entrar com ação de admissão na posse. E nessa ação de admissão na posse, o que eu indico é que você já faça o pedido de pagamento da taxa de ocupação, conforme determina a lei, né? Então, a taxa de ocupação, a Lei 9.514/97, a taxa de ocupação, eu trouxe o conceito aí mais comum e jurídico sobre essa taxa, ela é um preço público, que visa o quê? Ele visa compensar o legítimo possuidor, no caso o arrematante, né, do imóvel, que está impedido de usar ali o imóvel, de ter a posse do imóvel em virtude de uma ocupação ilegal, injusta, né, que já não deveria, né, estar ocorrendo justamente porque o ocupante perdeu ali, né, o imóvel no procedimento de expropriação extrajudicial. Então, é um preço público, é um preço estabelecido pela lei, né? Por isso, público, a lei que estabelece esse preço. E como que a lei estabelece? Qual que é o valor, né, desse preço? Está lá na Lei 9.514 também.
9.514 de 97. É importante que você, que está assistindo a aula, você anote, né, esses artigos, para que você saiba exatamente, né, quando você for arrematar, você saiba exatamente onde procurar essa fundamentação, né? Mesmo que você não for advogado ou advogada. Por quê? Porque nem todo advogado é especialista em leilão, né? E aí, quando você for fazer a desocupação, você mesmo já pode indicar, né, se você não for um profissional do direito, você já pode indicar para quem você contratar o caminho que deve seguir, né? Então, é importante que diga que aqui também na área de membros tem, né, bônus dos modelos de petição, de tudo que eu estou falando aqui sobre essa taxa de ocupação, certo? Tudo facinho lá, só para você pegar, copiar, colar, botar lá os dados e entrar em juízo, certo? Então, artigo 37A da Lei 9.514 de 97 diz o seguinte, esse artigo: o devedor fiduciante, que é o ocupante, né, ilegal, pagará ao credor fiduciário. O credor fiduciário é quem? O banco. Ou a quem vier a sucedê-lo. Quem? O arrematante. Quem que é o sucessor aqui de interesse do nosso objeto de estudo? É o arrematante. A título de taxa de ocupação do imóvel, por mês, ou fração, né, ou fração do mês, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 4, ou o parágrafo único do artigo 24 desta lei, da Lei 9.514 de 97, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Então, a taxa de ocupação, quem está ocupando passa a dever a taxa de ocupação desde o momento em que houve a consolidação da propriedade em nome do devedor fiduciante. Só que o arrematante, como sucessor, ele vai poder cobrar a partir da data da arrematação. Olha só, isso aqui é muito importante. Não é a partir da data, não é a partir da data em que registrou o imóvel no seu nome. Não. É a partir da data do leilão que você arrematou. Certo? É isso aí. E outra coisa muito importante. Essa taxa ela não é cobrada sobre o valor que você pagou. Esse 1%, essa alíquota de 1%, ela não é cobrada sobre o valor que você pagou na arrematação do imóvel. Não. Ela é cobrada sobre a avaliação do imóvel. Exatamente, o que é muito melhor, porque a gente compra com desconto, né? Porque aqui, ó, o artigo 37A diz que o valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 4 ou o parágrafo único do artigo 24 da mesma Lei 9.514 de 97. E o que esse dispositivo legal prevê de valor? Ele prevê o valor de avaliação para efeito de leilão. Então, exemplificando aqui, isso é muito importante, porque eu já vi casos em que as pessoas entram cobrando a taxa, né, que é um direito indissolúvel, é um preço público, não tem discussão, é devido ao arrematante essa taxa. Só que eu já vi muita gente cobrando essa taxa sobre o valor da arrematação. Quer ver um impacto que daria aí no imóvel, por exemplo, que você arrematou por 200 mil, mas ele tem um valor de mercado e de avaliação lá, conforme o artigo 24, inciso 6 da Lei 9.514, de 400 mil. Você vai estar cobrando uma taxa de um aluguel, né, uma taxa de ocupação, se você cobrar pelo valor da arrematação, 200 mil, 2 mil reais. Quando, na verdade, o seu direito é cobrar sobre o valor do imóvel, o valor de avaliação do imóvel. Aquele valor que tem lá, que consta dos assentos lá, né, contratuais, né, do procedimento extrajudicial, como valor de avaliação do imóvel, que no caso do exemplo aqui, 400 mil, quer dizer, a taxa de ocupação de um imóvel de 400 mil de valor de avaliação, 4 mil reais, certo? Não importa que você pagou 200 mil reais nele, é sobre o valor de avaliação do imóvel, certo? Então, prestem também bastante atenção nisso. Eu trouxe aqui um julgado
Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a matéria, certo? Então, aqui você pode ver, existem duas formas de você cobrar judicialmente essa taxa. Ou você aguardar o tempo até você conseguir tomar posse efetivamente do imóvel, você aguardar o tempo para ver, ó, eu demorei 6 meses para tomar posse do imóvel, um exemplo. Né? Para demorar 6 meses é porque aconteceu algum problema, ou o ocupante se esquivou do oficial de justiça, ou o cartório enrolou com algum documento. Isso pode acontecer, gente. Pode acontecer. Então, assim, você tem que saber que o direito te socorre. Então, o que acontece? Essa taxa de ocupação, né, durante esse período, você pode eleger, né, de acordo com a sua conveniência, cobrar essa taxa de ocupação em uma ação de cobrança específica. Esperar a emissão na posse, aí tomou posse e falou, olha, o ocupante ficou 6 meses, né, o imóvel vale 400 mil, arrematei ele por 200, mas ele vale 400 mil, então esse ocupante me deve 24 mil reais. Você vai lá, faz a ação, né, contrata alguém para fazer, obviamente, vai fazer a ação. Essa ação, é importante que se diga, no valor, por exemplo, de 24 mil, você mesmo pode fazer no juizado especial, se você não for advogado, né, você está dentro da alçada aí que permite, né, você fazer no próprio juizado especial, né, porque aí o valor da causa, nesse montante, ele não exige a presença de um advogado, né, então, você vai entrar com ação de cobrança porque você elegeu essa via como a mais adequada. E qual seria? Esperar passar, né, o período ali da emissão na posse para você cobrar. Mas você pode também, já junto com a emissão na posse, pedir que o juiz, na própria ação de emissão na posse, pedir que o juiz determine, né, faça a determinação na sentença da ação de emissão na posse, de pagamento dessa taxa de ocupação. E aí esse valor vai ser calculado a 1% do valor de avaliação do imóvel pelos meses em que o ocupante teimou em ficar ali dentro do imóvel. E aí eu trouxe uma jurisprudência aqui, um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente de uma ação de emissão na posse, onde o arrematante solicitou na própria ação de emissão na posse o pagamento dessa taxa de ocupação. Vamos ler aqui, depois eu vou explicar para vocês, certo? Ementa, emissão na posse, arrematação em leilão extrajudicial de imóvel pertencente ao credor fiduciário, ocupação indevida pelo réu, devedor fiduciário, taxa de ocupação devida, é isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo, que tem que pagar a taxa de ocupação. Insurgência quanto ao termo inicial de incidência. Inteligência do artigo 37A da Lei 9.514/97, que é aquele dispositivo que nós lemos aqui, que nós estudamos aqui no slide anterior, certo? Aí ele continua. Termo inicial corrigido para a data da arrematação, conforme pleiteado em recurso de apelação. Então, o arrematante, o direito do arrematante a ter a taxa de ocupação, né, paga por aquele que ocupa indevidamente, ele começa a partir da data da arrematação. Então, não é a partir, por exemplo, da data do leilão, do registro em cartório, a partir da data que entrou com a ação. Não, é a partir da data da arrematação, o que é bom também. Naquele momento em que arrematou, você já passa a ter o direito a receber a taxa de ocupação, certo? Agora vamos lá embaixo, para o vermelhinho ali embaixo, aqui, ó, onde está a bolinha verde, necessidade de indenização pelo tempo de ocupação do imóvel, integrante do patrimônio dos autores, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus. Então, o que a lei, esse julgado está dizendo ao interpretar a Lei 9.514/97, no artigo 37A, que justamente esse dispositivo, ele além de ser uma compensação, uma indenização ao arrematante, que ficou privado do bem durante um período por virtude de uma ocupação injusta,
né, que além de ser uma indenização, também é algo que evita um enriquecimento ilícito de quem ocupa indevidamente, né? Porque tem muito espertalhão aí que acha que é esperto demais, que vai enrolar o máximo de tempo correndo do oficial de justiça para morar de graça no imóvel que já não pertence a ele. Mas a lei prevê, né, uma espécie de punição, digamos assim, para esse tipo de atitude torpe, né, desonesta, né, de pessoa que não tem honra mesmo, né, porque você ficar em algo, né, um imóvel que não é seu, sabendo que não é mais seu, né, e querer levar vantagem é algo inadmissível, e a lei prevê aí, protege o arrematante quanto a esse risco, certo? Então, como efetuar essa cobrança? Eu já expliquei rapidamente que existem duas formas de você efetuar essa cobrança. Uma é entrar com a emissão na posse, não falar nada de taxa de ocupação, e esperar o tempo que essa ação de emissão na posse vai demorar para o imóvel ser desocupado, né? Então, vamos supor, você arrematou o imóvel no dia 2 de janeiro de determinado ano e conseguiu registrar no cartório no dia 2 de fevereiro e conseguiu desocupar o imóvel no dia 2 de março. Quer dizer, da arrematação até a desocupação foram 60 dias. 60 dias. Você pode escolher aguardar o tempo da desocupação para saber se vai se prolongar mais, né? E depois que desocupar, você entrar com a cobrança, ou você pode já pleitear na própria ação de emissão na posse. E aí, repito, vocês que fazem o nosso curso aqui, têm, né, aqui no nosso treinamento, vocês têm lá na área de membros os modelos, na verdade, né, de petições iniciais, né, e que permitem aí que você faça, né, essa cobrança das duas formas, tá certo? Tanto já na ação de emissão na posse, quanto na ação de cobrança mesmo, propriamente dita, como eu expliquei aqui, certo? Então, esse conhecimento sobre a taxa de ocupação, ele é importante para a sua atuação na medida em que ele evita aí que você, né, simplesmente amargue o prejuízo, né, de ter a posse do seu imóvel ali restrita, né, impedida, na verdade, de ser usufruída por uma atitude ilegal de quem ocupa, sem que houvesse uma compensação, né? Impede que você amargue esse dissabor sem que tenha uma compensação. E eu digo aqui, tem muita gente incrédulo, né, sobre essa cobrança dessa taxa de ocupação, mas ela funciona sim. A pessoa fala, esse devedor lá já não pagou o banco, não vai me pagar. Você vai ter um crédito para receber, ponto final. Uma hora você vai bloquear algum bem dele, um outro bem, uma hora você vai bloquear uma conta dele. O fato é que, né, uma conta corrente dele, o fato é que ele ocupante indevido, ele não passará impune pela atitude dele, e você não amargará o prejuízo, né, de ficar aí, às vezes, né, sem poder exercer a posse do bem que você arrematou para o investimento, ou para um aluguel mesmo, que é uma espécie de investimento, ou para a venda, que é o mais comum, né, e você precisar da agilidade ali da desocupação, e às vezes por uma questão processual ou por uma questão cartorária, você ficar longe da posse do seu bem ali, né, afastado da posse do seu bem que você arrematou, né, você tem como buscar a compensação. E a compensação é invocando o artigo 37A da Lei 9.514 de 97, nas duas formas que eu ensinei aqui nessa aula. Então, essa aula, o objeto dela, como eu disse, ela é um pouco menos densa do que a aula passada, mas ela tem um conteúdo muito importante para a sua atuação. É isso aí. Alguma pergunta? Sem perguntas? Então, só a título de recado, nós já vamos na semana
Na semana que vem, provavelmente, nós já vamos tá começando a fase de encerramento aí desses leilões extrajudiciais. E, Clésio, não se preocupe, você entrou agora, né, nesse módulo, mas eu queria que você fosse assistindo as aulas na medida do possível, tá? Vai assistindo, porque a gente ainda tem outras que nós vamos repetir ainda, porque ainda tem muita coisa pela frente, tá bom? E aí, tá? A aula de hoje, aí qualquer dúvida que você tiver, vai falando comigo, tá? A aula que eu preparei para vocês hoje era essa, espero que tenham gostado. Viu? Tá bom. Valeu, gente. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau, tchau.